Agora, da reflexão que eu coloquei ontem sobre os ciclos, né? Entendimento de término de ciclo, de começo de ciclo e assim vai. Vou responder alguma das perguntas. Fechou? Valeu. Às vezes deixar para trás e recomeçar é muito dolorido. Olha, eu vou te falar que não é só às vezes, não, a grande maioria das vezes, tá? Porque geralmente o que nos machuca, ou o que é difícil da gente soltar, então, ou fases muito negativas que é difícil a gente superar de forma geral, ou até coisas positivas, mas que a gente tem que deixar isso ir para que outras coisas positivas aconteçam, né, para a gente evoluir, geram ansiedade. Além de ansiedade, gera dor, gera desconforto, gera um monte de sentimento negativo, né? Porque a gente não consegue se distanciar de algo, né? A gente não consegue soltar algo. Então, é importante. E é importante a gente ter o entendimento de que tudo que a gente não fecha perdura. Então vai perdurar a dor, o sofrimento de algo, de algum evento, de alguma questão. Então a gente precisa fechar isso para que a vida continue. Essa reflexão me ajudou ainda mais a tomar minhas decisões, vida que segue. É isso aí, essa reflexão ela é muito importante porque faz sentido lógico, emocionalmente faz sentido, sabe? O entendimento de que um ciclo se fecha, ele naturalmente vai abrir outro. A vida é cíclica. O ciclo maior da nossa vida é a própria vida. Ela tem começo e fim. Entende? Então a gente tem que entender que é isso. Por mais dor que a gente sinta, é necessário o fechamento de ciclos. Não era para ser entendimento de aprendizado, entendimento de que você está buscando algo melhor. Esse tipo de entendimento faz sentido nesse processo. Ótima pergunta. Por que é tão difícil encerrar um ciclo? Porque ele é emocional e fez parte da nossa história de alguma forma, né? E geralmente ele tem um significado muito forte, tanto negativo quanto positivo, tá? Só a dificuldade emocional que é implícita dentro de um fechamento de ciclo já é difícil, já traz uma dificuldade maior para a resolução disso. Mas mais importante que isso, quantas pessoas entendem sobre isso, percebem isso? Ou seja, como é que você vai fechar um ciclo se você nem sabe o que é ciclo? Se você nem entende sobre isso? Se você não percebe que está na hora desse ciclo fechar, que está na hora desse ciclo se encerrar porque está atrapalhando a sua vida? Um comentário em duas partes. É complicado porque tem o processo da aceitação, o soltar é dolorido porque deixa uma espécie de falta. E ela, três pontinhos, e ela precisa ser preenchida. E esse preencher com o novo às vezes pode doer, porque é uma mudança abrupta. Na verdade, faz sentido o que você falou, a tua reflexão faz muito sentido, mas vamos lá. O conceito de ciclo que eu proponho, ele não é aquele ciclo, não é uma bola, não é um círculo que você preenche de algo e aí você esvazia isso e depois você preenche de novo. Porque aí é exatamente isso que acontece, falta. E às vezes vai faltar de um jeito que nada substitui. Por exemplo, uma perda de alguém que você ama, né? Você não vai substituir isso, você não consegue substituir na mesma potência. E aí o que acontece nesse caso? Essa falta, esse vazio não é preenchido nunca. Ou você tenta preencher com coisas superficiais que vão inclusive te machucar a médio e longo prazo. Entende? Foi só um exemplo, mas só para entender. Então, o conceito de ciclo que eu defendo é realmente o fechamento dele. É um ciclo, é um processo, é uma fase da vida que tem começo, meio e fim. Um relacionamento familiar. E o fechamento de ciclo ele pode ser positivo e negativo, né? Ele pode causar dor, como pode causar uma tristeza por ter terminado algo, ou uma felicidade por você conseguir se afastar de algo. Então, o principal de tudo é gerar essa reflexão, é você entender todo o processo, ressignificar, entender por que ele terminou, qual foi o motivo e entender isso, deixar que isso se feche plenamente, não deixar nenhuma aresta. Não aceito alguns ciclos que se foram. Ok, faz parte do processo, entende? Eu acho que tudo que eu já falei aqui nas outras respostas, eu acho que pode te ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. O fato de a gente não aceitar algo não significa que esse ciclo não precisa ser fechado, entende?
Mas o não aceitar é bloqueio. A gente não quer entender conscientemente. E aí não importa a história, mas só para você entender. Imagina que esse ciclo já se encerrou. Só que você está segurando ali para ele não fechar, sabe? Aquela coisa, não fecha, não fecha, não fecha. Mas nada vai acontecer. Enquanto você está lá segurando para manter aquela abinha aberta, você não vai para frente. Você não abre outros ciclos. Você não aprende, não entende, não ressignifica e não cresce emocionalmente. Como saber o fim de ciclos? Legal, boa pergunta. Você só vai saber se primeiro você agora está entendendo o que é ciclo, como ele funciona, quais são as propriedades de um ciclo. Então, algumas propriedades do ciclo. Ele tem começo, meio e fim. Ele não precisa ser substituído. Ele não é aquela coisa de você puxar a energia e colocar algo dentro dele de novo, né? Isso não é ciclo, não é o processo. Pode ser, a finalização pode ser de um ciclo positivo ou negativo, e o sentimento pode vir tanto relacionado com emoções negativas ou positivas, né? Dependendo da forma que você interpreta e entende o assunto. São alguns dos entendimentos, né, sobre ciclos. E isso é uma coisa que você tem que saber, né? Tem que entender, tem que aceitar. E aí, a partir disso, ter a percepção do que acontece na sua vida. Autoconhecimento é fundamental.